Bom, pessoal, foi um excelente resumo aí da síndrome do intestino irritável, né? Hoje em dia temos mais estudos sobre isso, que deixa isso um pouco mais rico, e nós que praticamos medicina integrativa, né? Que, na verdade, é a medicina voltando às raízes da medicina, né? De colocar o indivíduo no centro, né? E ver ele como um todo, não como ele um órgão só. Então, lembrar que é sempre multidisciplinar o tratamento desse paciente, eu tenho que ter uma boa nutricionista, porque dieta low food map não é fácil de implantar, não é fácil de seguir, e depois também é praticamente incompatível com a vida, né? A pessoa não dá conta de viver sem todos os food maps, porque tem muitos alimentos saudáveis que são food map. Então, cabe a um bom nutricionista, introduzindo item por item, para que esse paciente comece a desensibilizar e ver qual o grau de sensibilidade. Vou dar um exemplo para vocês. O abacate, ele tem o sorbitol, que é um food map. Então, o que acaba acontecendo? O paciente melhora, eu vou reintroduzir o item sorbitol. Porque eu introduzo o item sorbitol, que é um pedaço de abacate. Eu fico uma semana com esse paciente comendo só um pedaço de abacate todo dia. Ele me retorna em forma para Nutri. Não tive problema. Então, vamos aumentar para 2, e aumenta para 2 pedaços de abacate. E isso gradativamente, até achar qual é o limite, né? Que aquele paciente pode, com aquele determinado food map. E isso pode ser feito no transcorrer de todo o tratamento, porque o paciente às vezes piora sintomas, aí eu tenho que rever de novo os food maps. Então, é uma doença muito complicada nesse sentido. Tem também a psicóloga, que eu tenho na minha equipe uma psicóloga integrativa, que ela pode acessar alguns traumas dessa pessoa, porque às vezes essa pessoa tem o intestino como órgão-alvo, ou escudo, né, como proteção aí para as mazelas psiquiátricas e psicológicas, né? Então eu preciso acessar isso com um bom psicólogo. E eu tenho alguns nutricêuticos, alguns alimentos funcionais que eu costumo associar, como por exemplo LDN, low dose naltrexone ou naltrexone em baixas doses. A molécula do naltrexone, ela caiu patente. Então, o cara que pesquisava o naltrexone, ele praticamente foi para o ostracismo, porque não dá mais lucro para a indústria farmacêutica. Então, começaram a largar de lado essa molécula e alguns grupos da parte da medicina integrativa pegou novamente essa molécula, pegou os trabalhos, resgatou os trabalhos desse pesquisador e reintroduziu, principalmente nas patologias ditas funcionais. Então, o naltrexone em doses habituais, que é acima de 50 miligramas, ele é usado para viciados em droga, para abstinência de álcool, até para emagrecimento, dependendo da dose. Só que, para ter o efeito do LDN, que é o naltrexone em baixas doses, que é só uma estimulação do sistema imunológico, estimulação dessa conexão intestino-cérebro aí, melhora dessa hipersensibilidade visceral e melhora dessa desautonomia, o naltrexone ele tem que ser em baixas doses. Baixas doses é abaixo de 10 miligramas. Eu começo com 1,5 miligramas, isso é uma dose de farmácia de manipulação que eu não acho nessa dose, tá? E vou tateando. O paciente vai fazendo as outras medidas associadas e vai desensibilizando esse sistema com esse naltrexone, tá? É usado em depressão, é usado em doenças reumatológicas, doenças imunológicas, então vocês têm que conhecer, tá? Faz uma pesquisa no naltrexone em baixas doses, ou LDN, que é o Low Dose Naltrexone. Outra molécula que eu gosto bastante, pelo menos na fase aguda, é o brometo de pinavério. Brometo de pinavério, ele é o Silif da Takeda. Inclusive, não teve muito sucesso com os médicos tradicionais, né? Eu, desde que a Takeda me mostrou
até porque era uma época que eu não tinha um arsenal muito grande para intestino irritável. Eu testei com meus pacientes na dose de 100 miligramas, eu começo de 12 em 12 horas e posso chegar até 8 em 8 horas. Melhorava muito os sintomas do paciente, porque chega ali nos receptores do intestino, das terminações nervosas, faz um down regulation na hipersensibilidade visceral. Então, o paciente aguenta um pouco mais, né? Vamos supor, os fatores estressores estão em volta dele, mas o intestino eu dei uma blindadinha, pelo menos até eu conseguir desinflamar ele, aí eu desmamo ele do sílife, que é o brometo de pinavério, tá? Então, isso é só um pouquinho mais da minha experiência clínica aí para vocês. E é uma doença que tem aumentado, tá? Tem alguns gatilhos aí que mostram que o paciente ele te conta que teve uma infecção intestinal e depois daquele dia o intestino dele nunca mais voltou ao normal. E eu vejo muito isso nas minhas consultas de modulação intestinal, principalmente após o COVID, tá? Que o COVID causa essa neuroinflamação intestinal aí, e o paciente pode começar a ter manifestações de intestino irritável após o COVID, tá? E o que foi dito aí é a questão do diagnóstico de exclusão. Se diz que é de exclusão porque não se vê substrato anatômico. Então, falar que é de exclusão não está completamente errado. Porque nós médicos pensamos primeiro no mais grave, vou excluir um câncer, vou excluir um intestino inflamado, né? Doença inflamatória intestinal, para aí sim fechar o diagnóstico. Então, eu prefiro ter certeza que não tem nenhum substrato anatômico, por isso que sim, meu paciente faz colonoscopia, independente da idade, para excluir causas mais graves, por isso que se diz de exclusão, e, obviamente, eu aplico o Roma 4, para ver se o paciente se encaixa, né? Mas, assim, eu já tenho tantos anos de experiência com isso que só com o paciente conversando eu já consigo encaixar ele ou não nos critérios do Roma 4, certo? Então, obrigado aí aos palestrantes, foi muito bom. E bom sábado a todos. É isso aí, doutor. Obrigado, viu? Gente que agradece, é muito bom ter, vixe, ainda mais comentário que ajuda a gente a entender mais, porque querendo ou não, tipo assim, dentro dos livros de literatura hoje, traz, né, que querendo ou não, não é um, tipo assim, é de exclusão, né, que fala que não é de exclusão, mas querendo ou não, a gente tem que eliminar as causas que, por exemplo, que vão prejudicar muito mais o nosso paciente, porque a gente pode ver que a sintomatologia que os pacientes chegam para a gente, tipo assim, muitas vezes são iguais com patologias diferentes. Então, a gente tem que realmente avaliar e ter certeza do que a gente está tratando ali, do que a gente tem que estar fazendo. Mas é isso, muito obrigado pela colocação, professor, obrigado demais. E é isso mesmo, obrigado. É isso aí. Eu passei para o João Vitor um livro que eu tenho em PDF de alguns autores aí da área da medicina funcional que fala um pouquinho dos FODMAPs, fala um pouquinho aí dos alimentos fermentáveis e das patologias, né? A SIBO, a disbiose, o SIFO, né? Que é o fungo, hiperproliferação fúngica. Então, como estamos buscando temas, né? Eu acho que vale a pena pegar os capítulos desse livro aí e transformar em palestras. Vocês que são da Liga, que vai ser enriquecedor para nós, tá bom? Muito obrigada, prof. Eu que agradeço. Valeu, professor. Obrigado, hein? Beleza. A gente acabou por aqui, pessoal. Obrigado a todos aí presentes.